Aí está, bom dia pessoal, quinta-feira de verão em maio, veranico de maio, quinta-feira 7 de maio de 2026, agora são exatamente 10 horas 25 minutos e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se tu chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde vou e muito menos o que é o meu alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades desse canal. Dito isso, 28 graus numa quinta-feira de maio, inacreditável, né? Estamos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O pessoal pensa que aqui é frio, né? Até faz ali umas 2 semaninhas de frio, por volta de 10 graus. Na metade do inverno, no meio do inverno, sei lá. Mas em geral aqui é quente e abafado. Enfim, já estou em movimento aqui, indo buscar aqui embaixo da Vila Nova a primeira viagemzinha. Uma viagemzinha só para se movimentar. Estou no Comfort depois de uns 3, 4 minutos. Uma curtinha, pegar na Monte Cristo para levar ali para o meio do bairro Camaquã. Vamos fazer ele então, para entrar no game, entrar no jogo, mostrar pro estagiário que eu tô afim, né? Sim. Porque hoje eu tô afim. Pra cima deles e cuida delas. Vai, Moisés! Bora ali descobrir quem foi que matou Joana Dark. Eu não matei Joana Dark. 10h38 da manhã. Tocou uma segunda corrida aqui já. Pegar na Otto Niemeyer para levar pra Travessa Joana Dark, bairro Belém Velho. Eu não faço ideia dessa travessa. Nunca tinha passado no meu feed. Poderia olhar no Guido agora para me defender, mas vamos pela surpresa. Belém Velho é onde fica, né? Aqui do lado da Vila Nova, por sinal. Mas essa travessa, eu acho que é dentro daquela vila da Pontezinha lá. Eu acho, só acho. Então, vou mostrar para vocês lá então. Depois eu mostro para vocês quando já chegando lá. Esse realmente não sabe o que significa esse giroflex, né? Impressionante. Vou só ligar essa luzinha aqui. Bem que tu falou, são tudo administrativo, não estão acostumados com o trânsito. Vai parando nas Quer chamar atenção. Quer chamar atenção, exatamente. Vai dando um bocó, né, senhor? Vocês não colocaram o número na esquina com a faixa mesmo? Na verdade não, mas pode largar de uma faixa que a gente vai no mercado. Ok, é que... Não aparece o número? Vocês não colocaram, tá aqui ó, só atravessa a Joana Dark. Então, tem que ver, sabe por quê? Muitas vezes eles só largam a gente na esquina. Porque tem que colocar o número. Mas eu boto pela localização? Mas então esse é o problema, digita. digita que ele vai. Então agora a gente descobriu. Amanhã O pessoal usa no automático e no automático ele vai escolher um ponto. Daí ele vai escolher um ponto e às vezes não é o que tu quer. Sim, entendi. Por isso que eles te largam na esquina. Porque tá marcando na esquina, aqui ó. Bem na frente do mercado, ó. Não tem problema. Já vai ficar ali mesmo. Perfeito. Hoje a gente... Na próxima vocês... Eu vou arrumar. Na próxima vocês colocam o endereço completo, daí vai deve dar certinho, né? É pra dar certinho. A intenção vai dar certo. Exatamente. Essa é a ideia. Aqui tá, pode ser então? Pode ser aí. Feito então, pessoal. Tenha um bom dia e uma ótima semana, viu? Realmente. Tchau, tchau. Da série não sabe brincar, não desce pro play, né? Não sabe usar o aplicativo? Enfim, não usa o aplicativo. E o rapazinho ali do Pronace, eu vim atrás daquele carro lá com sirene, com giroflex na verdade,
desde lá da Vila Nova, trancando a estrada Belém Velho, se arrastando na minha frente, com o Jurafex ligado. Nunca ouvi falar nesse órgão, PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Eu consegui ler nas letrinhas miúdas quando estava parado no sinal ali no Belém, ali na Costa Gama. Enfim, essa rua aí era uma travessa aqui no Rincão, a estrada Afonso Lourenço Mariante, que é Belém Velho aqui também, um pouquinho antes de chegar na Lomba. E agora eu tô indo buscar aqui na Quinta do Portal, eu acho, Rua Walter Nunes Aguiar, mais uma viagem em direção a Care Emergency Unit Pinheiro. Pra quem não fala inglês assim como eu, deve ser UPA, né? Unidade Saúde, Care, Cuidado, Emergência, Unidade de Emergência, deve ser a UPA, né? Deve ser a UPA. Da Lomba do Pinheiro, que tem aqui pertinho e tal, até porque é uma viagem curtinha, pagando 14 pilas para 7 km, então não deve ser longe, né? A minha terceira sem tirar, só para não passar batido, 11h03 da manhã. Não rolou. Uma moça que ia para... Apareceu, né? UPA. Eu achei que o problema do bug da Cruzeiro e do bug da UPA do Pinheiro tivessem sido resolvidos. O bug da Cruzeiro, eu acredito que foi resolvido, né? Mas o bug da Pinheiro, não. Não, acabei de descobrir que não. E daí ela disse que não era na UPA, que na Lomba do Pinheiro todos os endereços marcavam na UPA. Sim, de fato acontecia isso, na Cruzeiro também é a mesma coisa. Mas que eu tinha que levar ela lá não sei aonde, que era bem longe, não sei o que ela não tinha como ir a pé. Então eu disse, não, olha só, pô, vamos combinar. Se tu marcar o endereço aí do correto, eu te levo, sem problema nenhum. Agora, se tu não marcar, eu vou te deixar onde o aplicativo tá marcando. Começou a me xingar. Porque não sei o que, porque tu não é daqui, porque bababá, que não sei o que tu tá com uma vontade, que tu não quer trabalhar. Desce. Assunto encerrado. Desce. Não tem por que ficar entrando em confronto com o passageiro por causa de ignorância da parte dele, né? Ela estava atrasada, porque ela mandou mensagem, que depois que eu falei com vocês eu vi. Moço, por favor, não cancela. Daí vem assim, sabe? Como se eu fosse o culpado que ninguém quer buscar ela aqui dentro. Que não quer levar para um lugar que... Eu não sei nem exatamente onde é que ela queria ir. Eu disse assim, eu não tenho como ir a pé, eu não sei o quê, e que bababá. Isso, não, só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Enfim, desceu. O estagiário me pagou alguma coisa por isso. 0. Que absurdo, cara. 0. Tá, não vou ficar cobrando coisa de confronto. Isso aí é 1,80 que eu não quero pra mim. Enfim, agora bora ligar X. Por enquanto as 3 primeiras corridas, ou chamadas, né, porque a terceira eu não fiz, foram no Comfort. Agora bora ligar X e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Vamos pra puta que pariu? Vamos pra puta que pariu. Fiquei aqui acho que quase 10 minutos, 13 minutos pra ser mais preciso, passando raiva aqui na Quinta do Portal, recusando corrida pra buscar em todos os cantos da Lomba do Pinheiro, 4, 5, 6, 7 quilômetros de distância, e tocou uma corrida de R$45 para levar para RS 040 em direção à Cidreira. Essa é na altura de Águas Claras, eu acho. 27 km a viagem. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou. Eu vou, porque se não for, o Mota vai. Eu achei que ele ia parar e... Vamos mandar um abraço de gol, aqui pro Frank Silva. Mas eu sou o Bielsa, tem uma declaração que eu sou um cara tóxico. Não pode cortar um mate e agora aí não tem recursos para aí fecha, sabe? Fecha e aí espera chegar um patrocinador para reativar o departamento. Tem uma chance de virar uma SAD. Aí talvez, quem sabe, se tiver na lista da Copa do Mundo, aí seja aquele ano. Tá, agora meu foco tá na Copa do Mundo e estudar, como o Rafael disse, que eu fico sabendo tudo. É por aqui, meu amigo? É aqui, que é direito. Pelo menos esse setor tá desanimado. Cara, eu adoro isso, velho. O Rodrigo ele é meu amigo há 15 anos, tá? Mas é pra noite o jogo. Por aqui? Pode ser? Aqui, pode ser aqui, tá ótimo.
Feito então. Então, uma boa tarde aí pra ti, uma ótima semana. Agora eu vou esperar, se bobear eu te pego na volta. Ah, pô, vem, eu acho que eu vou pegar umas 3 horas por aí. Não, até lá eu já tô longe. Espero pelo menos. Então tá, amigo. Falou, amigão. Valeu. Tchau, tchau. Ó, ganhei até o destino, você nem sabia, mas eu já coloquei. Ganhei o destino, mas já tá colocado há horas. E agora, José? Bem aqui no centrinho das Águas Claras, trouxe o rapaz aqui, que, segundo ele chegou no carro, abriu a porta assim, é atrás ou na frente? Deu, esse aí não pega Uber, né? Ele disse que a última vez que ele pegou Uber foi em 2017. Levou o carro dele numa oficina lá para revisão. Depois tem que voltar. Ele disse que não sabe se começa, ele vai conseguir aplicativo. Diz que aqui não tem motor de aplicativo. Uma coisa que eu falei para ele, que eu acho que eu não sei se eu já comentei aqui, e eu falei com um passageiro a respeito desses dias. O passageiro perguntou: há quanto tempo tu faz Uber? Fica a dica para ti também aí. Quanto tempo tu faz Uber? Eu respondi para ele assim: cara, eu não faço Uber. Ele me olhou com os olhos regalados assim: eu sou motorista de aplicativo. Ele me olhou assim: tá, mas qual é a diferença, né? Ficou pensando assim com uma cara de... Eu parei, olhei pra ele e perguntei: cara, quando tu chega pra um cara que faz pão, como é que é o nome do cara que faz pão? Perguntei pra ele: se é padeiro. Quando tu pergunta pra ele se ele é padeiro, tu pergunta pra ele se ele faz pão ou se ele é padeiro? Ele disse: não, eu pergunto se ele é padeiro. Por que tu tá me perguntando se eu faço Uber? Faz sentido, né? Isso é o problema, que ninguém entende que isso aqui é uma profissão. Assim como o padeiro, assim como o chaveiro, assim como o pedreiro, assim como o engenheiro, o médico, o dentista, né? Então, se tu não encarar isso como profissão, não vai ser tua profissão, vai ser só teu passatempo, teu ganha-pão, teu para-extra. Aí cada um encara do jeito que quiser. Eu encaro como minha profissão, então eu não faço Uber. Eu sou motorista de aplicativo. E agora, José. Como é que diz o Mota? Só volta quem vai, né? Me obriguei a tirar o destino, porque o mapa congelou de um jeito. Pensei, tá, destinado ele não vai mandar nem curtinha. Eu coloquei o destino porque antes tava vindo umas curtinhas para buscar 3 km, para fazer mais 2, para pagando 7 pila. Daí começou a pipocar a corridinha assim. Eu disse: não, só um pouquinho. Vamos direcionar para Porto Alegre e vamos embora. Daí fiquei, agora são 12h14, mais ou menos uns 15. Essa corrida é para minha irmã, o que eu entendi. Fiquei 14 minutos, 15 minutos aproximadamente. Tirei o destino, tocou R$73 para Ípica. Eu vou buscar a Cabanha Bode Rei. Então tem estrada de terra por aqui. Lembrando, para quem não conhece essa região aqui, existe uma estrada que sai lá em Itapuã e que depois de Itapuã pega asfalto e vai até a Zona Sul de Porto Alegre, né? E vai para Lamy, Belém Novo, enfim. Eu tô com medo que o aplicativo tenha feito essa conta por essa estrada. Eu não vou fazer, vou voltar a pegar asfalto, não vou pegar 20 km, sei lá quanto de estrada de chão. Porque eu não tô afim, né? Deixar o carro todo empoeirado, aquela coisa toda. E até porque não é confortável, digamos assim, né? Tomara que o aplicativo tenha feito a conta pela faixa, pelo asfalto direitinho. Tá dando 50 km. Uma merda de corrida, né? Claro que sim. Porém, a rua dela ainda não está no mapa. Por isso você tem que entrar na rua da Cabanha Bode Rei, ir até o final, penúltima casa à esquerda de quem entra. Ainda tem informação. Tem que ir até a cabanha, ela tá te aguardando. O nome dela, tem que mandar mensagem. Primeiro eu vou pegar a estrada do cemitério aqui. Aqui, ó. Entrar na estrada do cemitério, que deve ser essa. Que a terra tá dando 3 km para chegar no destino. E agora vamos perguntar aqui qual o nome dela. Qual o nome dela? Então agora pegar essa estradinha de terra, 3 km até chegar na tal da Cabanha Bode Rei. E daí o que tem que fazer aqui mesmo? Entrar na rua da Cabanha Bode Rei e ir até o final, penúltima casa à esquerda, de quem entra. Tá, fechou. Vamos ver. Vamos chegar na cabanha primeiro, né? Depois até o final, penúltima casa à esquerda. 3 km. Tá, eu vou finalizar
vou finalizar esse take por aqui, que vai ser só terra. Não tem nada pra mostrar. Só pra não passar batido aqui, ó. Estradinha de terra é melhor que a Pedra da Paz. Melhor que muita rua do Chácara das Pedras. Melhor que muita rua do bairro de Ipanema. Melhor que muita rua de Porto Alegre, de paralelepípedo, né? Estradinha bem lisinha. Tem algumas costaletas? Tem. Mas nada demais. O Moisés tá dando risada e cantando pneu. Chegando aqui, vamos ver se eu acho a cabanha do Bode Rei. Ela me mandou mais uma informação que eu tenho que passar o mercado Bittencourt e dobrar à direita. E ainda disse, com um ar de deboche, né? Que é bem fácil de achar. Por enquanto eu tô chegando na cabanha do Bode Rei. O que houve o quê? Tá mandando ela o que houve. Ih, será que isso aqui é pegadinha, hein? Mandou o que houve. Estou a caminho. Não houve nada. Quem houve ouvido. Aí tem um bus lá parado no meio da rua. Aí o que eu tô fazendo aqui, né, pessoal? Vamos combinar que não precisava. Vamos combinar que não precisava. Tá toda essa função. Como é que o ônibus vai passar e eu ao mesmo tempo? É que ele passa aqui, tia? Passa assim, se combinar direitinho, todo mundo transa. Coloquei as rodas dentro do barro aqui. Ah, vai, busão. Parou por quê? Eu tô de boas aqui. Quase atolei. Ah, quase atolei, cara. Entrei dentro do barro ali, valendo. Cadê a cabanha do Bode Rei? Aqui, o mapa diz que é aqui a cabanha do Bode Rei. E não tem porra nenhuma de placa, de bode, de rei, do raio que o parta. Mercado Bittencourt. Cadê o Mercado Bittencourt? Ah, meu Deus do céu. Ainda disse, o estagiário filho da puta disse que eu tô fazendo desvio do trajeto. Eu acho que eu tenho que... Eu errei a rua aqui pelo... Ah, eu não faço ideia onde eu tô, cara. Na real, eu não faço ideia onde eu tô. Ah, que merda. Eu acho que eu errei a rua e só que o Waze mandou pra um lugar e o estagiário mandou pelo outro. Agora vamos junto aí, ó. Segura. Te agarra que vai doer. Eu vou pelo mapa do estagiário agora. Não, o estagiário quer que eu faça o contrário. Ah, que merda, tchê. Foda o cara não conhecer os lugares, né? Não tô conseguindo nem ler direito o mapa agora. É o contrário que eu tenho que ir. Acho que eu passei a rua. É isso aí, eu passei a rua. Uma rua eu passei. Eu entrei na rua seguinte que não tem porra nenhuma. Nem a Bode Rei, nem o Rei, nem a Leni. Só quero a Leni. Cadê tu, Leni? Vamos voltar ali todo esse trecho aqui dessa outra ruazinha. Que merda. Ela ainda disse que é fácil de achar. Imagina se fosse difícil. Deixa eu perguntar pras gurias onde fica a cabanha do Bode Rei. Bom dia, gurias. Onde fica a cabanha do Bode Rei? Tem que buscar um passageiro nesse cabanha do Bode Rei. Eu acho que eu peguei a rua errada. Qual é a rua que tu tá procurando? Só diz cabanha do Bode Rei. Ah, só diz isso? Aham. Não sei. Tá. Aqui não é, aqui é a estrada do Viegas, né? Tá, obrigado, viu? Fica ali na principal. Tá, fechou. Ah, que merda. Imagina se fosse difícil de achar. Ainda bem que é fácil. Ainda bem que é fácil. Aqui que eu passei antes, ó. Deixei rastro ali, passei por dentro do barro. Agora eu só vou pelo mapa do estagiário, porque o do Waze mandou pra essa rua aqui e essa rua não me levou a lugar nenhum. Que loucura. Ah, não precisava disso, né? Mas se der tudo certo, a 1 da tarde eu vou estar com R$150 se eu achar passageira. E daí tudo certo, nada resolvido, né? 4 corridinhas, 150 pilas. Agora, se não der tudo certo, eu tô perdendo tempo aqui. Valendo. E... gasolina, né? Tempo e gasolina eu tô perdendo. Ah, agora vamos pro mapa do estagiário que diz que é uma rua esquerda ali, ó. Só que ali não... No Waze não tem essa rua. Ah, por isso que ela disse que a rua não estava no mapa. Então é isso, agora eu entendi a dúvida. Deve ser aqui, ó, vendo o sítio direto com o proprietário. Mas aqui não diz que é a cabanha do Bode Rei. E aqui é a entrada particular, ó. Ah, vamos indo. Deixa eu pegar a mensagem de novo aqui.
penúltima casa à esquerda de quem entra, tá? Então eu entrei, não sei se é essa a cabanha do Bode Rei, porque não dizia a placa cabanha do Bode Rei. Eu tenho que buscar a Leni. Como é que eu vou saber se é penúltima? A rua é sem saída? Pra saber se é penúltima? Porque qualquer uma dessas pode ser a penúltima, né? Eu não sei qual é a última. Eu acho que agora... Espero que seja essa ruazinha aqui. Parece ter uma vila de pessoas aqui, de casinhas, né? E tudo diz propriedade particular, então realmente deve ser... Aqui tem uns cavalos à minha esquerda, lá na frente tem um cavalo, mas é bode, não é cavalo, tia. Ó, vem vindo um pitbull correndo aqui à direita. Não, não é pitbull, é um boxer. Lá tem um cavalo solto. Lá em Sapucaia, uma vez um cavalo me deu um coice no nego velho e quebrou. Manter o usuário atualizado a caminho. Ah, que merda, ainda o estagiário fica mandando mensagem pra mim aqui. Cavalo solto lá em Sapucaia, uma vez perto do zoológico, deu um coice quando eu fui manobrar. E penúltima à esquerda. Lá tem o fim da linha. Só que falta chegar ali e não tem ninguém, né? Daí eu tô fudido. Qual que é a penúltima agora? Essa aqui é a penúltima ou a outra penúltima? Essa aqui deve ser a penúltima. Ai, ai. Cadê a Leni? Ah, eu vou dizer que cheguei, foda-se. Esperar 2 minutos e sair daqui frustrado da vida. Deixa eu ligar pra passageira aqui, ó. Celular. Liga. Ah, tá aqui ela. Cheguei. Ah, graças a Deus. Achei a Leni. É Leni? Leni? Ah, lhe encontrei, graças a Deus. Achei que tinha perdido a viagem. Tudo bom, senhora? Tudo bom, graças a Deus. Espera que eu já te dou. A senhora tem o código aí? Tem. Deixa só. Que a correria é... Só pode embarcar, depois me diz. Já vamos indo. Fica mais fácil. É, com certeza. Não consegui ainda respirar de tanta correria. Tá emocionada que eu cheguei? Ai, senhor. Qual é o código, senhora, por favor? É 9288. Perfeito. Vamos lá pra Ípica, né? Isso. Vamos lá, então. Eu achei que ia perder a viagem, porque eu peguei a rua errada ali. Porque eu não vi nenhuma placa de cabanha, não vi nenhuma placa de mercado, que a sua irmã... Tu veio da faixa? Vim. É, tem o Bittencourt ali. Passou o mercadinho Bittencourt, entra a primeira direita. É, mas é que eu não vi esse mercado Bittencourt. Eu esqueci de pedir pra ela avisar, mas geralmente... Não, ela avisou, só que eu não sabia, eu não vi ele. Eu não vi o mercado. Ah, tá. E daí... Sim, aí Tá, passa, mas né? agora Geralmente eles passam, aí por isso que a gente tem que entrar, avisa antes já. E outra, ali na frente não tem nenhuma placa dizendo que aqui é a cabanha do Bode Rei. Não tem. Como é que o motorista vai adivinhar? É que geralmente tá no mapa e eles... o pior é que não tem como a pessoa saber, né? Porque a tua irmã disse assim, tu tem que ir até a cabanha, na rua da cabanha do Bode Rei e até o final, segunda casa, penúltima casa. Beleza, só que daí eu não tenho placa escrito cabanha do Bode Rei. É que saiu, a cabanha era aqui, ó, nessas casas laranja. Pois é, mas aí faltou essa informação ali na frente, né? Mas isso aí acontece. Tá, mas deu tudo certo. Tu chegou, né? Eu tava olhando ali já pra ver, eu ia dizer pra ela, ó, Sara, ele pode ter ido pro lugar errado. Eu fui na outra rua, né? Eu fui na outra rua ali. Geralmente vamos... Porque essa aqui realmente não aparece no mapa e o Waze manda passar direto. Aqui era a cabanha, só que fechou e agora a gente tem que começar a dar um número diferente, sabe? Aqui essa placa aqui, ó. Isso mesmo. Tinha que estar escrito ali, né? Antiga cabanha Bode Rei. Isso. O Bittencourt é aquele mercadinho onde tá aqueles carros ali, ó. Ah, bom, eu não vi o mercado. Tá. Tem um negócio de areia aqui também, ó, que a gente tem que começar, eu tenho que pegar o número daqui. E não, agora vi, mercado Bittencourt. Isso, é o Bittencourt. Tá, fechou. Então na próxima vez que eu vier buscar a senhora, agora eu já sei. Isso, passou o mercadinho Bittencourt, primeira direita, entra e vai até o final da rua. Perfeito, fechou. Essa aqui, né, senhora? Sim. Pelo mapa é a esquerda. Não, deixa eu ver uma coisa. Pelo mapa é aqui. À esquerda. Tem um mercadinho. Na esquina tem um mercadinho. Não, mas não é aqui.
Pelo mapa é essa casa aqui, não é? Não, não é aqui. Não é aqui, porque eu conheço o lugar. Não é aqui. Tá, mas e aí, como é que eu onde que é então? Espera aí um pouquinho. O pior é que... Deixa eu ver com a Jussara aqui. Não é aqui, deixa eu ver. Oi, Ju. Olha só. Nós chegamos... Que rua é essa aqui? Rodolfo Espinosa. Oi, Ju. Nós estamos aqui na Rodolfo Espinosa. Nós estamos na frente de uma casa aqui, que não é a casa da Karine. Ó. Ah, não, não. Misericórdia, Senhor. Perdão, moço. Perdão. Perdão. Ju, chegamos. Misericórdia. Aqui, ali. Ali é que eu estava olhando para cá. Olha a cabeça. A gente vem a pé. É ali. Feito então, senhora. Tenha uma boa Muito tarde. obrigada. É aqui mesmo. Eu estava olhando ali. Ao contrário. Viajei hoje. Literalmente. Muito, é. Acontece, 50 né? quilômetros. Muito obrigada. Feito Uma então. boa viagem. Uma boa semana pra senhora. Tudo de bom, Pra ti viu? também, igualmente. Tudo de bom. Feito. Deixa eu ver se eu deixei passar. Olha, 20 pila. Não. Bate e volta, não. Cara, vocês não têm noção. Paguei meus pecados tudo nessa viagem. As pessoas que gostam de pregar que Deus, que Jesus, que tu vai queimar no inferno, que bababá. Primeiro a gente passou por um acidente, uma batida bem no centrinho de Águas Claras. Até a véia se desandou, ela falou durante uns 10 minutos que não, que o mundo vai acabar, que nós estamos no apocalipse, patati, patatá, e foi. Daí parou o assunto, passou o pedágio, eu respirei fundo, ai, acabou, graças a Deus. Daí tô passando um pouquinho antes de chegar em Viamão, ainda na RS 040, no centro de Viamão, no caso, né, porque eu nunca saí de Viamão naquela região lá. Tinha um fogo no mato que tava pegando fogo quando eu fui. E quando eu tava vindo com a senhora agora, tava chegando os bombeiros. Só que eu demorei 1 hora, mais ou menos, sei lá, 40 minutos, entre ir e voltar. Então eu fiz um comentário com elas, passa, ó, 50 pila pra dona Margarida. Agora tu veio, merda. Mas, senhora, só sabia que quando eu tava vindo com o passageiro lá de Porto Alegre aqui pra Águas Claras, o fogo já tava pegando, só agora que vieram os bombeiros. Eu falei isso, comentei com ela. E daí ela voltou com todo o assunto. Porque eu não sei o que, porque o inferno, que não sei o que, patati, patatá, e foi. E daí quando ela respirou assim, eu disse, senhora, eu só fiz um comentário que tava pegando fogo no mato. E ela me olhou com os olhos regalados assim, não, porque o mundo, porque Deus... Senhora, só tá pegando fogo no mato. E dela se deu conta. E lá, daí sim, ela fechou a boca e não respirou mais até chegar aqui. Acho que ela se deu conta que aqui não é lugar de pregar. Com todo respeito às crenças, aqui não é lugar de pregar. Não pra mim, pelo menos. E daí agora, toda atrapalhada, dizendo que tava no rua errado, não sei o que, vocês viram. Pegar o Leandro agora aqui na Namorados do Sul, levar pra Dona Margarida, 50 pilinhas. E daí quando chegar lá vai ser 200 às 2 horas da tarde. Que delícia, cara, é pra isso que eu vivo. Tinha tudo que o homem pode querer. Tinha dinheiro, uma casa linda, 2 carros fortes, um helicóptero, um barco, umas motos, jet ski. Ficou só a tranqueira, porque acidente lá na frente, eu acho. Tudo acabou, Ivan. Como acabou? A minha mulher descobriu. É aqui, parece que é com moto. Carro virado ali. Pegou no meio do motoqueiro. Espero que ele esteja bem. Ah, tu viu ele? Tá deitado no canto. Eita, ficou presa a matinha aqui, ó. Mas o que estão fazendo? Ah, mas olha, cada coisa que acontece. Cansei, que canseira aqui. Que voltinha, hein? Tava falando pro Leandro agora, esse passageiro que eu trouxe aqui pra Dona Margarida. Saí de casa, 2 curtinhas, Lombo do Pinheiro, Águas Claras, Ípica e agora Navegantes. Que voltinha, quase que fez uma estrela, né? A ponta de baixo e a ponta da direita já tá feito no mapa. Agora falta
uma Novo Hamburgo, uma Gravataí e uma Guaíba, né? Mas não vai ter. Não, porque recebi a mensagem do Wagner Caçanha. Abraço, Wagner. Perguntando, ele estava me questionando se eu estava recebendo valores absurdos para cima, no caso, se referindo a Stephanie, né? Esse cara, não. Eu só tô no Comfort até agora. E na verdade a corrida que eu voltei, não, a que eu fui que eu voltei de Augusta Claro foi no X. Mas não foram extraordinárias, muito pelo contrário. Foi só para se movimentar mesmo. E as outras eu fiz no Comfort e nada demais. E ele disse que não, eu recebi no Comfort 50 pila do Chácara pro Clínicas. Eu disse, opa! 50 pila do Chácara pro Clínicas tem que ser analisado, né? Ou de repente uma... Não, acho que não, o Wagner não é novato para me fazer essa informação se ele não tivesse feito a corrida e tivesse certeza que não teria parado, né? Ah, sei lá. Enfim, 2h25, vou parar aqui no posto do Bufão que tem na esquina da Farrapos com a Cairu, ou com a Brasil, eu sempre confundo qual é aquela ali. Pra almoçar, mijar e começar uma live. Mais uma live aqui no canal. Mas segue o vlog, tá? Segue o vlog do mesmo jeito que vocês estão acostumados. Daqui a pouco já volto. Agora pegar aqui a Paula. É a gurizadinha do vlog. Estamos aqui junto com a gurizadinha da live. Tem que colocar a lanterna depois aqui, né? Não me dei conta disso. São 5h36 da tarde, anoitecendo em Porto Alegre, pelo menos por enquanto. Não para, não para, não para. Agora começou a putaria valendo, segundo o Lúcio. O mapa tá todo roxo, nem consegui ver na verdade agora. Pegar a Paula aqui na 24 de outubro, vão levar lá para Bezerra de Menezes. Aí, ó. Aí está. 6h01 da noite, anoiteceu em Porto Alegre agora definitivamente. Estamos indo buscar a Cristiana aqui no 4105. Continuamos em live, bombando aqui. Agora temos 45 pessoas assistindo simultaneamente. 144 likes já. O movimento tá bem bom. Depois que eu finalizar essa corrida aqui, daqui a mais ou menos uma meia hora, eu vou pegar essa corrida aqui na Cristóvão. Vou levar lá para São Luís, bairro Santana. Já vou ter batido os 400 pilinhas e um pouquinho mais. E a expectativa é que eu bata a minha meta aí até umas 9 da noite. Pelo menos eu tô com essa expectativa agora, né? E faça um pouquinho mais, até menos na verdade, né? Até menos. Se continuar como tá bombando agora. Fiquei ali uns 3, 4 minutos esperando essa última corrida. Essa que eu tô indo buscar agora. Demorou um pouquinho pra tocar depois que eu peguei lá na 24. Mas já estamos encaminhados. Agora eu vou voltar pra uma região melhor que essa aqui, por sinal. E seguir o baile. Aí está, pessoal, boa noite. 8 horas da noite. Já anoiteceu em Porto Alegre aqui? Já, né? Tá atrapalhado hoje, a cabeça tá a milhão. Continuamos em live, tá 149 a troca do filtro aqui, só que esse posto tá quebrado, só pra não passar batido. Esse posto aqui tá quebrado, não vou falar qual é que é aqui no vlog, o pessoal da live já sabe. Mas aí só tem 40 pessoas que sabem que posto eu estou nesse momento. Enfim, tô aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, vou buscar mais um passageiro, Matheus, aqui, achei que tinha parado. Final de tarde bem interessante. Fiz aí na última hora, acho que uma meia dúzia de corrida, 5 ou 4, sei lá. Meia dúzia de 5 ou 4. Essa expressão é boa, né? Meia dúzia, daí o cara não se compromete, ataca pra todos os lados. Meia dúzia de 5 ou 4 corridinha bem encaixadinha, pifadinha, bem paga. Então, enfim, aquela coisa que a gente gosta, que eu gosto de fazer pelo menos, né? E é isso, agora eu vou buscar o Matheus ali na Demetrio pra levar lá pro Sarandi, Vila do CREA. Ô Plínio, se tu estiver na live, porque tu vai ver isso aqui, eu já vou ter ido, já vou ter voltado, né? Plínio, se estiver na live, manda uma mensagem no meu WhatsApp, que eu sei que tu tem, pra eu passar aí e jantar contigo, só pra não passar batido. Mas é todo atrapalhado, tia. Vocês não tão... Esse ciclone extra tropical ainda tá... Feito, 10h12 da noite, finalizando por aqui. Acabei de deixar o Rafael em casa. Baita dia de trabalho. Não dá pra reclamar de nada em relação à demanda, faturamento, patati patatá. Só que eu tinha esquecido de um pequeno detalhe. Tinha esquecido mesmo. Eu lembrei que era assim quando eu fui transferir minha grana agora para minha conta do Banrisul.
E o que eles chamavam antes de Uberflex, agora é Instant Pay. Pra quem não fala inglês assim como eu, é pagamento instantâneo. Tem limite semanal de R$2.000. E eu passei esses R$2.000 até agora, porque eu trabalhei pra tanto, né? Só que parte desse valor de hoje que eu recebi, que eu já fiz, não vou ver a cor. E tudo que eu fizer de amanhã até domingo, eu só vou ver na segunda-feira no depósito semanal que o estagiário faz. Daí começa a vir na tua cabeça, né? Aquele monte de coisas que foram faladas na semana passada, e com razão. Vão trabalhar com o nosso dinheiro, vão colocar para render, patati patatá. Ou seja, não dá mais para vender a janta, vender o almoço para comer a janta, porque se tu deixar para fazer hoje o que tu vai fazer, o que tu precisa amanhã, tu tem domingo e segunda para sábado e domingo para não receber, né? Entende o que eu tô falando, né? Não me quebrou agora. Não me quebrou, porque eu faturei bem até hoje, não dá pra negar. Mas eu vou precisar me organizar. Porque tem dias sim que eu saio hoje pra pagar a conta de amanhã. Ou às vezes a conta de hoje mesmo. Aconteceu. Eu saí de manhã pra fazer o dinheiro pra pagar o aluguel da Cove, por exemplo. E deve acontecer com a grande maioria de vocês, né? De nós, motoristas de aplicativo, que não tem organização financeira, assim como eu. Sou completamente desorganizado e eu me envergonho completamente disso. Esse é um problema que eu tenho. E fui pego. Não é que eu fui pego desprevenido, simplesmente tinha esquecido desse detalhe. Tinha esquecido por quê? Porque em algum momento foi assim, antes de existir a Uber Conta. Primeiro tu só recebia uma vez por semana, né? Quando começou. E daí veio a 99 com cartão da 99, com a disponibilidade imediata do valor, né? Daí a Uber, para não perder os motoristas, também por isso, começou a disponibilizar o FlexPay, o Uber Flex, não sei como é que chamava, enfim, que tu podia sacar a qualquer momento. Na época não cobrava nada. No primeiro momento não cobravam nada. Como não estão cobrando agora, é verdade. Agora não estão cobrando nada. E daí... Só que também tinha um limite de R$2.000. Daí naquela época eu sabia, olha, até quinta-feira eu tinha que sacar tudo e fazer o dinheiro pro final de semana. O que eu fosse gastar no final de semana eu já tinha que ter feito. Já tinha que ter guardado, separado. É questão de organização, pessoal. É questão de organização. Daí veio a Uber Conta, né? Daí mudou tudo. Dinheiro lá na conta na hora. O banco dígito sempre tem problema. Não foi só agora. Não foi só agora que o banco dígito quebrou, entre aspas, né? Não sei se quebrou, não sei qual, porque o banco dígito é do Bradesco, né? O Bradesco é forte. Não sei qual foi a situação que aconteceu lá, enfim. O aplicativo, por diversas vezes, o Pix não funcionava na madrugada, por exemplo. Quantas vezes eu cheguei em casa, ia sacar meu dinheiro e não dava. Daí no outro dia de manhã dava. Sempre foi problemático, mas o dinheiro estava ali. Demorava às vezes algumas horas, às vezes um dia, né? A semana passada foram 3 ou 4 dias até a Uber liberar o FlexPay de novo, enfim. E daí o cara consegue, né? Tô zerado hoje, tem que pagar a conta do aluguel, beleza, agora vamos quebrar tudo, porque eu tenho que pagar essa conta hoje, baixar a cabeça, trabalhar, fazer, e tinha o dinheiro disponível no final do dia, né? Agora, né? Mas assim, não sei por quanto tempo, né? Não sei por quanto tempo vai continuar essa situação de certeza. A minha Uber Conta já está funcionando. Claro, não tem mais movimentado no dia a dia, mas foi ontem, anteontem, se eu não me engano, que eu fui lá. Eu não comentei porque esqueci. Eu fui lá, eu tinha 15 pila que tinha sobrado semana passada. Eu comentei com vocês. Não, 24 pila que eu fiz no dia que eu fiz o churrasco dos guris, que ficou preso lá e tal, naquela função de o cartão parar de funcionar, de o Pix parar de funcionar. E daí eu consegui agora, 2 dias atrás, fazer o Pix. Só, tá funcionando, beleza. Mas a Uber não tá mandando dinheiro ainda para o Uber Conta, né? Não voltou a fazer isso. Não sei se vai voltar. Não sei se vai ser com o Banco Digio ou vai ter um outro banco parceiro no futuro.
Mas enfim, o negócio é que eu preciso me organizar a partir de agora pra isso, né? A contar com no máximo R$2.000 até... E se eu fizer tudo isso, né? Se eu não fizer tudo isso, não tem do que reclamar. Mas a minha realidade é fazer entre 13 e 13,5, essa é a minha meta. É pra isso que eu saio todo dia, toda semana. Entre 13 e 13,5 pra pagar as minhas contas, pagar minha... Enfim, pra viver a minha vida, né? Então a metade disso praticamente, metade não, mas digamos que 40% do meu faturamento só vou ver na segunda-feira. Uma vez se organizando, tudo certo, né? Segunda-feira vai estar lá. Eu tenho certeza que vai estar lá. Não tenho dúvida em relação a isso. Mas de agora, né? Porque eu já não consegui sacar tudo hoje. Até segunda-feira esse dinheiro vai ficar investido na conta do estagiário, será? Será que eles vão ganhar uns pilinhos nas minhas costas? Aquela coisa, né? Nunca saberemos. Teoria da conspiração. Mas não há de se duvidar, né? Não há de se duvidar. Ainda falei, não sei se foi na live, foi que agora tem feito live, tem feito vlog quase todo dia, então eu já me perco, já não sei mais onde eu falei. Que pra mim, essa situação atual era melhor. Qual? Todo dia chega lá e saca que era minha conta do Banrisul e o assunto tá encerrado. Não se envolve com outro banco e tal. Só que eu tinha esquecido desse detalhe. Que tem um limite de R$2.000. Enfim, dito tudo isso, o dia de hoje foi sensacional, não posso reclamar de nada. A demanda foi sensacional, tocou direitinho, pagou direitinho. E por quê? Porque é semana, primeira semana do mês, véspera do Dia das Mães, enfim. Espero que se mantenha todo final de semana, e todo mês e todo o resto. Como é que diz o outro lá? Ao futuro e além, será? Qual é a palavra? E amanhã tem uma missão boa que vem para vários de vocês me mandaram. Espero que todos tenham recebido. Eu espero que todos tenham recebido para uma missão no final de semana. No meu caso é R$290 ou perto disso. Tem uns quebradinhos ali, mas é em torno de R$290 para fazer 90 corridas. Então a expectativa é de fazer mais R$2.000 só nesse final de semana. E é a expectativa, para isso que eu vou trabalhar, sair para trabalhar a partir de amanhã, para fazer 600 e o resto tudo no domingo, para pegando esse bônus, né? Mas nunca sabe, né? Nunca sabe o que vai acontecer. A incerteza e a estabilidade do sistema do nosso trabalho é inacreditável. Mas enfim, pode descansar, colocar a cabeça no lugar, se organizar financeiramente também, por que não? Fazer as contas direitinho, para saber o que eu posso e o que eu não posso contar. E porque amanhã tem tudo de novo. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E quem não for, eu faço aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão. Nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.